massagem vem sendo alvo do estudo de cientistas que querem desvendar o que acontece no organismo de quem recebe esse tipo de toque e pesquisam se isso pode ajudar a tratar certas doenças. Essa prática milenar chegou às receitas médicas. Nos Estados Unidos, vários hospitais já oferecem massagens terapêuticas para complementar o tratamento de doenças como enxaqueca, escoliose, má circulação, fibromialgia e hipertensão. Há uma grande variedade de tipos de massagens. Uma delas se destaca, a Tsuya, desenvolvida pelo massoterapeuta Kiyoshi Nagaoka, o nosso entrevistado de hoje do Opinião Livre. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Como é que você vê essa associação que está acontecendo agora entre as massagens terapêuticas na complementação do tratamento de doenças? Olha, essa complementação ocorre porque a pessoa que tem qualquer tipo de males ou lesão está relacionada com a circulação. Então, a massagem faz com que uniformize a circulação do corpo. E com isso daí, as melhoras, principalmente de todas as lesões, ou se não os males, tem uma recuperação bem rápida. E cada vez os médicos estão aceitando mais isso? Estão aceitando e tem muitos já recomendando, né? Fazer massagem, principalmente, não essas massagens muito fortes, né? Então, essa minha técnica Tsuya é considerada uma das massagens mais leves que existe, né? Que melhora tanto na parte emocional, porque não dói, né? E como também melhora a circulação da pessoa. Mas que massagem que dói? Não é que é massagem que dói, são massagens com pressão muito forte. Que é no caso, por exemplo, no caso de Tsuya se misturou vários estilos. É uma mescla de técnicas. Isso daqui vai um shiatsu, tem uma técnica chamada ama também, que é feito por amassamento. Amassamento. Tem a parte de reflexo, que é feito para melhora dos órgãos. No caso, você diz a reflexoterapia do pé, nos não pés, é só ou o pé, tudo? Não só o pé, né? Porque a parte reflexa não se concentra somente no pé, vem na coluna toda, e o pé é praticamente a raiz de tudo. Né? Aí depois tem a parte de quiropratia. Quiropratia, no caso, é quando dá aquelas estraladas, para a pessoa entender. Não precisa nem instalar, muitas vezes não instala, é somente o ajuste de toda a coluna. Esse ajuste de coluna é necessário para a melhor circulação de cada órgão que é correspondente por cada vértebra. E aí, no caso, a Tsuya, ela mistura tudo isso. Você faz um pouquinho de cada coisa, dependendo da necessidade. Isso. Você faz o quê? Você faz primeiro um diagnóstico, a pessoa chega falando o que tem, como é que funciona? Então, eu inicialmente pego todos os dados que a pessoa vai me apresentar, qual o problema, porque senão eu teria que ficar quase que o dia inteiro fazendo procura fazer uma investigação toda, né? Então a pessoa já vem direto, já me fala mais ou menos qual o problema que ocorre, aí a gente já vai tratar direto o ponto certinho onde que a gente vai fazer, né? Agora, essa terapia, que é uma terapia oriental, certo? Aí, no caso, pode ser misturado tudo. Baseia-se no princípio da medicina oriental, onde a saúde, o que a medicina oriental fala que a saúde é uma questão de equilíbrio, né? Tem que equilibrar tudo. Como é que existem forças no organismo que precisam ser equilibradas? Como é que é feito esse equilíbrio? O que desequilibra a gente ao ponto da gente sentir essa dor em algum lugar? São os hábitos. Os maus hábitos, terríveis hábitos, né? Esses maus hábitos que causam N número de problemas físico ou se não orgânico. Então, tem os hábitos de revestimenta, hábitos, por exemplo, até de dormir, travesseiro inadequado, sentar errado, roupas inadequadas. Tudo isso, de alguma forma, afeta esses pontos de energia? Isso. É assim que a gente pode dizer? Pode-se dizer ponto de energia, mas também é um desarranjo praticamente geral do corpo. A causa desse desarranjo, né? Então, como você falou no começo, as pessoas que têm enxaquecas,
problema de distúrbio tireoidal, esse negócio todo, depende muito, por exemplo, de um bom travesseiro. Muitas vezes não é nem um remédio que ela tem que tomar, é uma mudança de hábito. Muda o hábito, o remédio praticamente é uma forma dos médicos controlar o mal adquirido, né? Então, no meu caso, a minha técnica faz com que esses males tenham uma redução de tempo de reabilitação, de recuperação. Detectando, porque tem algumas coisas que eu coloquei aqui, funciona muito também como prevenção, essa técnica. Certo. Né? Sim. Lesões em atletas, em esportistas. Como é que você pode prevenir uma lesão fazendo a massagem? Olha, a partir da hora que um atleta tem a parte da coluna vertebral em ordem, bem alinhado, bem equilibrado, ele vai ter que trabalhar na parte muscular, preparar o músculo para fazer esse trabalho. Se a pessoa tiver a parte do corpo, do esqueleto desequilibrado, ele vai começar a ter lesões. Mas primeiro precisa equilibrar, né? Porque quem está equilibrado nessa vida hoje em dia? Ninguém, então, né? mas por causa das posturas erradas que ocorrem, entendeu? Tem pessoas que têm uma coisa que acontece com as pessoas é que eles têm hábito, você está falando? Não só hábito, mas o ponto fraco, vamos dizer. Né? Tem pessoas que nascem com esse ponto praticamente deficitário, então ele vai fazer o esporte, né? Muitas vezes não sabe que existe esse ponto, é isso? Isso. Então, o que acontece? A pessoa que estiver praticando esporte, esse negócio, a partir da hora que fizer o equilíbrio todinho do esqueleto, ele pode preparar totalmente o músculo e o físico, ele vai fazer o trabalho que ele vai ter que executar. Isso quer dizer que você está falando o seguinte, por exemplo, para fazer qualquer trabalho, primeiro precisa fazer um equilíbrio do corpo. Isso a gente faz, no caso, consegue fazer com a massagem misturada, né, a Atsuya, com quiropraxia, com tudo, você faz um alinhamento do teu organismo, do teu corpo, e aí você está preparado para fazer o esporte? E seria assim a prevenção? É praticamente isso. Ah, tá. Então, a pessoa simplesmente tem que ter esse tipo de preparação. Né? Não só esportista, mas também as pessoas que são sedentárias, vamos dizer. De repente começa a querer fazer exercício, vai lá e joga futebol no final de semana. Não só isso, mas vai fazer um trabalho de escritório, esse negócio tudo. E a pessoa não tem um preparo do corpo em ordem, então vai começar a aparecer N números de problemas. Quer dizer, afeta diretamente tudo que a gente está sentindo, porque tem o lado emocional também, né? Tem. O lado emocional também leva a muitas doenças inexistentes e só com a massagem já consegue melhorar isso? Teve casos aí de pessoas com problemas emocionais que foi trabalhado em cima de acerto de coluna. O desacerto, o desalinhamento da coluna pode causar um problema emocional? Pode, porque a pessoa, a partir da hora que tem esse desacerto na coluna, a pessoa respira mal, estava respirando mal, não oxigena direito o corpo, olha só. não oxigena no corpo, não oxigena o cérebro também. Então, esse desarranjo acontece por causa da má circulação e má oxigenação do corpo. Que só fazendo a massagem já vai voltando esse equilíbrio, essa circulação. Volta e ameniza um monte de males que ocorrem em cada pessoa. A pessoa, ela sente, quer dizer, com o poder do toque, ela sente que ela sai diferente. Por exemplo, muitas vezes deve chegar no seu consultório alguma cliente, sei lá, com depressão ou triste, ou sei lá, brigou com alguém, e de repente sai essa sensação muitas vezes de leveza. Por que a gente sai dessa forma depois de uma massagem? Não, mas aqui está o grande segredo da massagem. A massagem bem feita, muitas vezes a pessoa, depois de terminado, a musculatura está todinha uniformizada. Uniformizada a musculatura, ele vai sentir que o bem-estar. Bem-estar, Estando com bem-estar, praticamente o humor também muda. Com certeza. Então, esse daí é o processo que a gente faz na prática. A Atsuya é uma delas que vai ocorrer na pessoa, quando vai
e sai praticamente bem mais relaxada. Inclusive, um trabalho muito legal que você está fazendo, está desenvolvendo, é a massagem corporativa. Quer dizer, hoje as empresas também, não só os médicos, mas a empresa já estão abrindo o espaço para a massagem terapêutica, tendo um bom retorno para os seus funcionários. É isso? Tem ocorrido, sim. Eu tenho atendido empresas que tinham problema de licenças médicas por causa de lesões, e outros males que ocorrem nos funcionários, né? E tem tido uns resultados bastante bons, né? A aceitação foi muito boa. Quer dizer, no começo as pessoas podiam ficar meio assim, vou fazer massagem ou não? Não, mas é que está, a massagem, as pessoas, uma boa parte da população que não conhece, penso que a massagem é uma forma de um carrasco, entendeu? É machucar, judiar, mas não é essa a finalidade. Pelo contrário, né? É o contrário. Não, mas é que está. A pessoa que não sabe... Já imagina aqueles... Primeira imagem que eles fazem... A primeira imagem que eles fazem é essa aí. Então, aí depois, a partir da hora que começa a trabalhar e sentirem o efeito, aí eles praticamente... A aprovação é imediata. Quando você chega numa empresa, inclusive você vai numa empresa em Belo Horizonte, não é isso? Não, em Minas, no sul de Minas. Ah, no sul de Minas. Você vai para a empresa e fica lá um certo tempo para fazer esse trabalho o quê? Uma vez por semana? Não, eu vou uma vez por mês, eu fico 2 dias. Né, em Minas, eu trato praticamente uma indústria e nessa indústria eles praticamente selecionam as pessoas que estão com lesão maiores. Aí vai melhorando, vai passando para os outros funcionários que tenham problemas, né? Então lá existe, como lá tem mais mulher do que homem, né? Então os problemas são maiores. Olha só, que discriminação. Não é discriminação, é uma coisa que acontece, a fragilidade da mulher faz com que muitas lesões aconteçam, né? E tem o problema do processo hormonal. Nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o massoterapeuta Kiyoshi Nagaoka. E no intervalo, antes do intervalo, no primeiro bloco, a gente terminamos falando das mulheres, né? Existe uma massagem dentro, né, do Tsuya, a massagem fertilizante, que está ajudando muitas mulheres a desenvolver esse lado da gravidez. De que forma? Como é que é feito esse tratamento? São mulheres que não conseguem engravidar e começam a fazer essa terapia? Como é que funciona? Então, essa massagem que é para fertilização ocorre da seguinte forma: as mulheres, a partir de uma certa idade, a circulação vai piorando, né?